Hoje nós estamos no 15º dia, da campanha de Daniel, e hoje o nosso texto base é Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. E o nosso tema hoje é Vencendo a Apostasia. Amém. Glória a Deus. A passagem diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que estivesse a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então, falando sobre vencendo a apostasia, eu fui olhar, apostasia vem do grego, e fala apóstasis, que significa afastamento espiritual, esfriamento espiritual. É um afastamento definitivo e deliberado e renúncia da fé. Não é aquele pecado que a gente às vezes comete no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebeu, pecou, ou se pecou, vai diretamente, rapidamente para a presença de Deus, se arrepende e pede perdão. Esse afastamento de Deus, essa apostasia, é algo deliberado, é algo consciente, é algo que a pessoa sabe o que está fazendo. Ela decide não agradar a Deus. E essa apostasia só pode acontecer realmente na vida daquela pessoa que realmente se converteu, entregou a sua vida para Jesus, foi regenerado, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí, essa pessoa, se ela determinar no seu coração abandonar a Deus, é nessas pessoas que efetua a apostasia. Apostasia significa cortar o relacionamento com Cristo. É muito triste, né, irmãos? Você se decidir cortar o seu relacionamento com Deus. Mesmo os ímpios, já reconhecem o sacrifício de Jesus, sabem, sobre a palavra de Deus, que Deus veio ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos têm esse temor, a maioria tem esse temor. Agora imagine uma pessoa que teve um encontro com Deus e na sua caminhada com Deus decide deliberadamente desviar, abandonar, cortar, separar de Deus. É muito triste isso, E a nação de Israel abandonaram o Senhor. A nação de Israel decidiu, não andar nos caminhos do Senhor. Os seus líderes, eles andavam segundo os seus próprios conselhos. E nessa época a culpa maior era dos líderes, porque o povo não conhecia Deus, porque os seus líderes estavam desviando dos caminhos do Senhor.
e estava servindo a outros deuses. E Deus é justiça. E o que aconteceu? Deus diz que eles seriam cativos pelo rei da Babilônia por 70 anos. Né? E a gente vê isso lá no cativeiro, 70 anos, né, na Babilônia. Então é muito triste, né? Mas nós sabemos, nós somos conscientes que todo pecado tem uma consequência. Deus é justiça, Deus é juiz, Deus é amor, acima de tudo. Nós vamos perceber isso nesse estudo de hoje. E quando uma pessoa, o crente, abandona o Senhor, ela perde a sua proteção e a bênção e fica desprotegidos dos ataques do inimigo. Nós sabemos, né, que nós temos um inimigo que não descansa, que está ao nosso redor, né, como um leão, procurando brechas, seja a mínima que for. Se ele achar na vida do cristão, ele tem legalidade, né? Então, se você está em pecado, e esse pecado tem consequência, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso, a nossa necessidade do conhecimento, né, de nos arrependermos, de pedir perdão e voltar para Deus. E também chega até a ser passíveis da apostasia, né? Então, se nós nos separamos de Deus, do relacionamento com Deus, de abandonar a Deus, de cortar esse relacionamento com Deus, nós vamos perder muita coisa, irmãos. Nós vamos perder tudo, que é a nossa esperança em Jesus, né? A nossa fé em Jesus. E além de perder a proteção, né, as bênçãos de Deus, ser vulneráveis aos ataques do inimigo, ainda nós corremos o risco, né? Nós somos passivos a essa apostasia. E em Jeremias 8, 5 e 6, Jeremias 8, 5 e 6, diz assim: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Aqui nós podemos ver que a apostasia, ela pode envolver dois aspectos distintos, mas que são entrelinhos, se alinham um com o outro. Tem dois aspectos de apostasia: apostasia teológica e apostasia moral. O que vem a ser apostasia teológica? A apostasia teológica é a rejeição a todos os princípios, doutrinas de Cristo e dos apóstolos, ou de um dos apóstolos. E a apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração do crente, ou de algumas determinadas pessoas que professam por meio de palavras que creem em Deus, mas o seu coração está longe de Deus, né? Lá em Isaías 29, 13, tem um versículo conhecido, né, por nós, que fala que eles me honram com lábios, mas o seu coração está longe de Deus, longe de mim, né? Que diz lá. Aquele que era crente, que se deixa de permanecer em Cristo, volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Então, essa é a apostasia moral, né? A apostasia teológica é a rejeição dos princípios das Escrituras, dos princípios da palavra de Deus. E a apostasia moral é individual, é pessoal, é aquela que o indivíduo determina abandonar a Deus, né? Cortar o seu relacionamento com Deus. Abandonar a profissão de fé que deliberadamente a pessoa tinha, é exemplificada nas Escrituras, como lá em 2 Pedro 2:22, que diz: o cão voltando ao seu vômito, e a porca lavada voltando ao lamaçal. É muito triste, né? Depois de você conhecer
experimentar o amor de Deus e voltar para o mundo, né? Você tenha consciência de que o mundo é mau, de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você que já provou dos dons espirituais, você que já recebeu bênçãos de Deus, cumprimento das promessas de Deus e se rebelar contra Deus. É muito triste. Agora nós podemos ver existem alguns motivos que nos induz a pessoa à apostasia. E o que poderia ser? A ausência do conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4:6 diz, né? Que o povo perece por falta de conhecimento, né? Falta de firmeza, más companhias. Tem pessoas que preferem agradar aos homens do que agradar a Deus. E nós vamos ver que nos últimos dias isso vai acontecer muito, porque nós vamos ser provados. A nossa fé vai ser provada. E aí nós vamos ver se nós estamos firmados em Deus ou se nós vamos honrar o homem, né? O que induz a apostasia das pessoas se apostatarem da fé? Consciência cauterizada pelo mal e pelo pecado. Abandono do primeiro amor pelo aumento da iniquidade. Na Bíblia tem várias passagens que falam isso, né? Que nos últimos dias a iniquidade se aumentará. E muitos se esfriariam. E, consequentemente, o amor esfriará, né? Misericórdia. Avareza que provoca o desvio da fé. Avareza, tem pessoas que se desviam da fé por causa do dinheiro, por causa de posições, cargos e glória para si. O que conduz à apostasia também, vaidade de pensamentos e dureza de coração. Pessoas que são orgulhosas, desobedientes, impuros. Resistência à verdade. Muitos vão resistir a essa palavra aqui. Muitos que conheciam, que tinham ela como manual de vida, vão resistir à palavra de Deus nos últimos dias. E nós já estamos vendo isso, infelizmente. Por isso que nós temos que vigiar, muito, muito mesmo. Resistência à verdade de Deus, à palavra de Deus. E amor ao presente século. Em Romanos 12 fala lá, né, que nós não devemos nos conformar com este século, né? Mas devemos o quê? Renovar a nossa mente dia após dia. Porque se nós desviarmos o nosso olhar, né, de Cristo, do alto, nós vamos começar a perceber as coisas mundanas, os prazeres, os deleites que estão aí para atrair os céus de Deus. Então, essas são coisas, motivos que nos induzem à apostasia. E tudo isso eu tenho as referências bíblicas, depois eu posso dar a vocês. E agora nós podemos perguntar, se isso acontece, se todo pecado tem a sua consequência, qual é a consequência da apostasia? Primeiramente, naufrágio da fé. Né? A pessoa vai se distanciando de Deus, distanciando. Logo, a hora que ela percebe, ela já está afundando. Ela já está naufragando, né? E perdendo a fé que ela tinha. Esfriando no relacionamento com Deus. Decadência e perca da graça. A perca da graça, cair da graça, é estar alienado de Cristo. Perecerão no engano. Quantos? A Bíblia diz que nesses últimos dias aparecerão pessoas, falsos profetas, enganadores, né? Que vai atrair várias pessoas pelo engano. Então nós precisamos estar firmados na verdade, na palavra de Deus, para que quando chegar essa hora ou essas pessoas até nós possamos discernir
as pessoas, discernir isso das nossas vidas, né? A rejeitar. Deus fala que nós nem precisamos conviver e aceitar os apóstatas. Então, as pessoas vão morrer, vão perecer no engano. Abandono total da graça de Deus. Isso eu achei muito sério. Todas as coisas aqui são sérias, mas abandono total, né, da parte de Deus. A Bíblia diz que se nós negarmos o Senhor, né, diante dos homens, Ele nos negará diante dos anjos. E aqui também fala em Mateus 7, 22, 23, que fala assim, que nós vamos aparecer diante de Deus e vamos falar: Senhor, no Teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, no Teu nome nós profetizamos, Senhor, no Teu nome fizemos maravilhas. Mas o Senhor vai falar: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Misericórdia. Serão entregues a Satanás para o castigo. Serão confundidos, condenados e destruídos. Misericórdia. Meu Deus, como é triste, né? A pessoa que outrora conhecer ao Senhor e vai se desviar da fé. Né? A consequência é séria. Né? Há vários problemas, né? Sem ter isso, a gente já tem problemas, já tem aflição. Imagina você decidindo ficar do lado do inimigo, né? Que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Agora nós podemos pensar: como evitar a apostasia? Como nós podemos? Nós vimos os motivos que induzem a apostasia, nós estudamos as consequências da apostasia. Agora nós vamos ver como podemos evitar a apostasia. Uma das primeiras coisas, né, como sempre na nossa vida, vigiar e orar. Para que nós não caiamos em tentação, para que nós não desviamos, para que nós não caiamos, né, da fé. Sermos sóbrios tempo todo. Nós precisamos ser sóbrios tempo todo. Muitas vezes nós pegamos negligenciando, né, a sobriedade, né? Às vezes a gente desliza um pouquinho e somos pegos, né? Pecando e caindo em tentação. Mas nós vamos evitar essa apostasia orando, vigiando, sendo sóbrios, resistindo firme na fé, examinando a nós mesmos, né? Aqui fala em 2 Coríntios 13, 5, fala que todo cristão deve examinar a si mesmo para ver se a sua salvação é uma realidade presente. Nós temos que nos analisarmos diariamente, né? Às vezes a pessoa pensa assim: vou me analisar para tomar ceia, né? Porque aí, se eu estiver em pecado, eu preciso pedir perdão para Deus. Ou vou me examinar porque eu vou ministrar a palavra. Vou me examinar porque eu vou sair no evangelismo. Não, irmãos, nós temos que ser conscientes da nossa salvação diariamente, em todo o tempo, constantemente. Permanecer firme no que aprendemos. Nossos líderes e Jesus deixou a sua palavra. Aqui tem os preceitos da verdade de Cristo para as nossas vidas. Aqui tem como nós andarmos em fé, em vitória, em conquista, todos os dias da nossa vida. Então nós temos que permanecer, né, fiéis ao que nós aprendemos. Perseverar na verdade até o fim. Em Apocalipse diz lá, né, ser fiel até a morte, né, ser fiel até a morte. E lá tem várias expressões em Apocalipse: ao que vencer, ao vencedor darei isso, ao vencedor darei isso. Então o Senhor dará honra ao que vencer, ao que perseverar, como fez com Daniel, que é o nosso texto base, né? Nessa campanha que nós estamos, né, estudando a vida de Daniel.
E nós podemos perceber que Daniel foi perseverante, Daniel foi constante, por isso Deus o honrou. E Deus vai nos honrar se nós evitarmos a apostasia, se nós orarmos, se nós vigiarmos, sermos sóbrios, resistir firmes na fé, examinar a nós mesmos, perseverar firmes no Senhor. O cristão está seguro da sua salvação somente se ele permanecer. Nós corremos o risco de não sermos salvos. Pastora, que é isso? Só está falando uma heresia. Não, irmão, está aqui na palavra, João 15. Nós vamos, se nós permanecermos na videira, né, nós vamos frutificar, nós vamos estar com Cristo, nós vamos ser recebidos na glória, nós vamos ter vida eterna. Mas se não permanecer, vai ser cortado e lançado fora, né? Então nós temos que permanecer, persistir, né? Conservar, ser constante até a morte. Amém? Amém. Jesus, né, prevendo tal degradação nos últimos dias, lá em Lucas 18, 8b, depois vocês podem ler, que ele fala assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então, o próprio Jesus nos questiona a respeito da perseverança, nos questiona, nos alerta a respeito da apostasia. O próprio Mestre, o próprio Jesus, o nosso único Salvador, o nosso Senhor, Ele nos advertiu, Ele nos adverte sobre isso, sobre a apostasia. Essa pergunta de Jesus provavelmente indica que à medida que a sua volta se aproxima, o mal, né, a maldade vai piorar, o mal vai se manifestar, né? O mal se tornará cada vez mais pior, quer dizer, de modo que enganará muitos, até os eleitos de Deus. Então, irmãos, nessa noite, isso é um alerta para nós, para que nós possamos permanecer constantes, fiéis diante do Senhor, permanecer, conservar, persistir na nossa fé com o Senhor Jesus todos os dias, na comunhão na palavra, na leitura da palavra, na oração, né? Buscando a Deus, os dons do Espírito, nos armando, né, da armadura de Deus, na oração, no jejum, na consagração. Tudo isso nos fortalece. E o Espírito Santo está em nós, Ele que nos fortalece, Ele firma os nossos passos. Na palavra de Deus que Ele firma os joelhos trôpegos, né? Quando nós estamos fracos na fé, Ele nos fortalece. Nós podemos ir diante do Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, intercede por mim, eu preciso me fortalecer. Então, muitos nos últimos dias serão enganados. Misericórdias, que nós possamos permanecer fiéis, firmes, inabaláveis perante o Senhor, porque a nossa casa está edificada onde, irmãos? Na rocha. Aleluia. Pode vir vento, tempestade, calamidade que for, mas a nossa casa não será abalada, porque a nossa fé está estruturada na palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. E concluindo aqui, né, que nós devemos ser como Daniel, decidimos não nos contaminar com este mundo, seus deleites, seus enganos. Manter fiéis a Deus em seus princípios, na sua palavra, independente do local ou das circunstâncias. Daniel estava na Babilônia. Era uma nação profana, que adorava outros deuses, mas ele decidiu permanecer, ele decidiu continuar aliançados com Deus. Então nós também devemos, em todas e quaisquer circunstâncias, permanecer firmes em Deus. E as Escrituras, em 2 Pedro 3,9,
E todas as escrituras, né, nos mostram, nos afirmam que Deus não quer que ninguém pereça. Ninguém pereça, ninguém decaia da fé, ninguém venha ser apóstata, né? E que declara também que Deus receberá todo que já desfrutaram da graça salvadora de Deus, se arrependerem e voltarem atrás. Então ainda há solução, né, para o ser humano, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar atrás, mudar de direção, arrependermos. Arrependimento diz isso, né? Mudança de atitude, mudança de direção. Estamos indo para o pecado, mas nós nos arrependemos e voltamos para Cristo, voltamos para Jesus. Devemos jamais apostatar da fé, como Daniel. Quem supera a provação e não quebra a aliança, vence o espírito da apostasia e nada pode afastá-lo de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado.